Pessoal, agora é o seguinte, nós estamos entrando na parte final então aqui do alterar, tá certo? Veja bem uma coisa aqui, pessoal, quando eu clico no botão novo e eu digito algum nome, tá certo? Digitei alguma coisa aqui dentro, certo? Eu vejo que eu tenho aqui o botãozinho de salvar, certo? Então eu vou mandar, pronto, salvei a Ubra. Se eu selecionar a Ubra aqui, por exemplo, e clicar aqui em editar, o que vai acontecer? Vejam que ele trouxe o Ubra para cá e tal, isso aqui vocês já sabem, mas ele está trazendo também aqui o nosso salvar, tá certo? Então, o que é que vai acontecer se eu clicar nesse salvar? Vejam bem o que aconteceu, eu tenho mais um Ubra. Por quê? Porque aquele salvar, os dois salvar, eles estão na verdade inserindo o registro, tá certo? Sendo que a finalidade do novo é realmente inserir, só que a finalidade do editar, desse salvar que está aqui no editar, não é inserir, e sim apenas atualizar no registro, ou seja, atualizar aqui no RMS este registro, apenas atualizar. Mas a gente está usando o mesmo, então, salvar por questões de economia de código, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver agora. Olha só, pessoal. Vamos aqui no insere dado, veja que nós temos um método insere dado, que é aquele método que serve para gravar o registro na memória do celular. Isso aqui a gente teve uma aula de insere, né? Vocês devem se lembrar. Então, é o seguinte, qual é a linha aqui que literalmente insere no RMS? Tá? É esse ADD Record. Esse aqui é quando eu clico no botão novo. Pessoal, na verdade, o altera dados é tudo que vocês estão vendo aqui, tá? Tudo que tem aqui dentro faz parte do altera dados também. A única coisa é que, em vez de ser um ADD Record, vai ser um set record. Então, a única linha que muda, pessoal, é essa linha aqui. Tá certo? Então, essa linha aqui, então, até vou pôr aqui atrás. Então, insere dado. Insere novo registro. Certo? Essa é a finalidade dessa linha. Pessoal, só muda isso daqui. Tá ok? Então, o que nós poderíamos fazer? A gente poderia selecionar isso aqui, tá? Selecionamos isso aqui, poderíamos dar um copiar. Aí tu poderia, por exemplo, vamos ir aqui embaixo ou aqui em cima, tanto faz. Poderia mandar um colar e simplesmente apagar, mudar aqui em vez de insere dado. Então poderia mudar aqui, botar aqui altera dado, tá certo? E em vez de ter esse ADD record aqui, então a gente ia botar o set record. Tem mais, deixa eu até apagar, na verdade eu vou apagar esse aqui. Tá? Eu já vou colar aqui o que é o certo. Tá? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu vir aqui de novo. Veja que aqui eu apaguei aquela linha do insere, né? Então eu vou botar agora a linha que é a linha do alteração. Vejam bem aqui, ó. Eu só ia colocar essa linha aqui do alteração, tá certo? E estaria pronto. Aqui está altera dados. É claro, pessoal, eu teria que criar então aqui mais um, tá certo? Eu teria que criar então aqui mais um salvar. Então, por exemplo, salva alteração, por exemplo, alguma coisa assim. Eu teria que criar um outro e colocar lá para daí chamar então o método aqui correto, tá certo? Tá ok? Era isso que eu poderia fazer. Mas vejam quanta redundância de código eu queria dar. Primeiro eu quero explicar então que em vez de ter esta linha, em vez de ter esse RS nomes ADD, que serve para quando a gente quer inserir um novo registro, tá? Eu só troquei essa linha por essa linha set, ou seja, setar, então você já sabe o que é. Então vai setar um registro, seta um registro, altera um registro. Quais são os parâmetros? Vamos dar um Ctrl barra de espaço aqui. Quais 4 parâmetros, pessoal? Primeiro parâmetro, qual registro que eu quero alterar? Tá certo? Segundo parâmetro, o que eu quero inserir nele? Tá certo? Que alteração que eu quero passar para ele? Tá? Quinto, então, o meu início, tá certo?
tá? Minha posição inicial e, por último, a quantidade de caracteres, tá certo? Que vai ter. Então, primeiro eu estou passando, vejo que aqui está em 5 linhas, tá? Na verdade, apenas para vocês poderem visualizar melhor, mas tudo isso aqui é uma linha só, tá ok? Então, seta, daí primeiro problema, você lembra que era qual registro, né? Você lembra? Ó, qual registro, certo? O registro, olha só, eu estou convertendo para tipo inteiro, tá certo? O elemento que tiver com o índice selecionado, tá certo? Lá do meu vetor, do meu vet IDs, que é aquilo que eu expliquei para vocês em uma aula anterior, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Esse aqui é o que eu quero alterar. Agora, o segundo parâmetro é quais dados que eu quero passar para ele. Os dados o dados que é o que está recebendo aqui, ó, tá? Da minha entrada de dados, tá ok? Isso aqui que eu já expliquei também em outra aula. Então, minha posição inicial, 0, até o tamanho de dados. Vejam que ele é bem semelhante, inclusive aqui ao ADD, só que o ADD recorte é mais simples. Ele só pega, então, o vetor, posição inicial, até a quantidade de caracteres. Então, aqui, como eu quero alterar, é um pouquinho mais complicadinho, mas tranquilo, a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. Só que veja, pessoal, quanta redundância, tá, de código. Se tudo isso aqui é a mesma coisa, certo? Para que eu vou fazer isso aqui que eu falei para vocês? Então, eu vou apagar esse altera dado aqui, a gente não vai fazer, apenas expliquei para vocês, né, que você poderia fazer dessa forma, certo? Criar mais um ADD command lá e tal, mas isso aqui é besteira, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês, já que só muda essa linha, então a gente simplesmente vai dizer para ele, ó, se tu estava no editar, se tu estava no novo registro, faça tal coisa. Se tu estava no outro, faça outra coisa. Então, vai ser uma coisa bem simplesinha, sem erro nenhum, tá certo? Então, para a gente começar a programar da forma correta também, amanhã depois você vai ir para o mercado de trabalho, o cara vai ver lá 2 métodos que você criou lá com um monte de redundância de dados, vai ver que tu não sabe nada de programação. Então, eu vou ensinar para vocês, então, o método correto de você programar, tá certo? Para resolver essa solução. Um abraço, até a próxima, tchau!